Deixa eu mudar aqui a apresentação. Pronto, aqui. Vou mostrar para vocês o teste de um RM, né? A gente, normalmente, na disciplina que é prática, a gente faz esse trabalho de forma... Vocês vivenciariam esse processo, né? Então... Mas, como a gente está no modo online, também não acho que... Assim, é interessante porque existem nuances aí, que é coisa que o Ribamar mencionou. Vocês já estão vendo a tela aí do YouTube? Só confirmem para mim, por gentileza. Sim, já está aparecendo. Beleza, eu vou começar a dar o play aqui, aí vocês eu vou falando aqui. Então, primeiro, né, existe toda uma necessidade de você explicar para o aluno como que o teste funciona, tá? Então, ele tem que entender quais são qual é a referência, né? Por exemplo, ele precisa fazer um aquecimento dinâmico, né, que ele, de alongamento anteriormente ao início do teste. Eu vou detalhar isso depois, mas ele precisa fazer um aquecimento específico, né, no equipamento. Então, ele vai aquecer com uma carga, que é uma carga submáxima, então, que varia entre 50% a 60% da carga máxima, e aí é estimado, né, então você usa medidas estimadas da força máxima do teu aluno, e aí, com base nisso, ele faz entre 6 e 7 repetições, né? Depois que ele termina essa primeiro round de repetições, de aquecimento, ele já vai para tem um intervalo de descanso, né? E aí ele faz, a carga já aumentou um pouco aqui, né? Então ele faz uma nova sequência de aquecimento, né? E aí depois ele vai para o teste efetivamente. Então a carga, né? Depois que ele fez esse segundo aquecimento, então ele vai para o primeiro teste dele efetivamente. Então, ele coloca um volume de carga que ele vai tentar fazer 2 repetições. Mas se ele conseguir fazer a segunda repetição, então aquela carga, ela ainda não é a repetição máxima dele. Então, aqui, por exemplo, ó, ele identificou que essa carga aqui é a carga máxima dele. Então, com base nesse parâmetro, né, que você, então, vai utilizar, né, com base naquela carga, você vai utilizar como o valor de repetição máxima, e com base nisso você vai, então, prescrever, vai utilizar, né, aquela base, né, então vai usar, no caso ali, vamos supor que foram 300 quilos. Então, esse é uma repetição máxima dele. Consegui fazer uma vez com a técnica perfeita, sem ter nenhuma dificuldade, né, de técnica em específico. Né? E aí, deixa eu mostrar para vocês o peitoral. Tá? Aqui, eu acho que esse vídeo aqui é um pouquinho maior. Essa carga estimada em algum parâmetro... Ah, sim. Então, Raíssa, tem várias formas de fazer isso. Essa parte de você estimar a carga, ela depende do critério. Por exemplo, você pode perguntar para o aluno, se ele, né, como ele já é um aluno intermediário, às vezes avançado, né, qual é a carga que ele... a carga máxima que ele acha que consegue fazer aquele exercício. Aí você vai usar 50% a 60% daquela carga como referência. Você tem algumas equações que usam como parâmetro a carga máxima entre 5 e 10 e 12 repetições máximas. Então, você sabe, por exemplo, entre 5 e 12 repetições, né, você tem alguma referência? Não, eu sei, eu faço meu treino com 12 repetições, e 12 repetições, minha carga máxima,
eu consigo fazer com 70 quilos. Aí você bota isso, eu vou mostrar para vocês essas equações de predição mais para frente. A gente usa assim, dá para fazer também. Então, aqui, eu vou passar rapidamente aqui para não perder tempo. Pronto, então aqui ele mostra todo o processo de aquecimento, né, ele fez o alongamento, né, aquecimento, né, tudo isso, todo esse processo você tem que desenvolver com o seu aluno. Por quê? Porque, lembre-se, é um teste de carga máxima, né, então, tipo, apesar de ser curto, né, então ele expõe o aluno, né, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e aí toda essa preparação, ela faz parte. E aí, efetivamente, ele vai, então, para... ele é apresentado como que o exercício funciona, mas normalmente é uma pessoa que já sabe, né, fazer, mas por via das dúvidas é importante certificar que ele está fazendo corretamente, né, a técnica, e ele vai para aquecimento específico, né, com uma carga que de novo, né, gira em torno daquele valor, né, de 50% a 60%, né, e depois 70% estimado, né, de um RM. Então, essa segunda parte do aquecimento. Então, vou passar mais um pouquinho. Aí, depois disso, teve um intervalo de descanso. Então, ele vai fazer a primeira tentativa, ó, já com uma carga maior aqui, de realização do teste de 1RM efetivamente. Então, vou deixar passar essa parte aqui para vocês verem. Observe, então precisa ter, né, ó, uma pessoa ali cuidando, né, então, por exemplo, esse teste aqui, esse profissional que está atrás, ele consegue dar essa segurança para o aluno, tá? Mas, em alguns casos, por exemplo, com o Lud, né, com o próprio Rian, que já fez, teve alguns alunos ali que eram muito fortes, e assim, um pouco assustador, assim, você fica meio preocupado, porque é muita carga. E aí você, por exemplo, o que aconteceria, né, se ele, por exemplo, não conseguisse fazer o teste, né, e falhasse? A barra ia cair no peito dele, então você ia ajudar ele a levantar, né, então ele ia descer lentamente até o peitoral, e aí você ia ajudar ele a levantar, enfim, tem que estar preparado para essa situação e ajudar ele a tirar. Tem gente que chega à falha máxima, não consegue mais levantar a barra. Aí como é que tira a barra do peito dele? Então, às vezes tem que ter 2 pessoas para fazer isso. Tá? Nas aulas práticas, eu sempre tomava cuidado de ter uma pessoa de cada lado e uma pessoa em cima, para caso acontecesse qualquer tipo de desequilíbrio ou coisa do tipo, a gente ter certeza que estava tranquilo ali. Mas vocês viram que dá para fazer também, não é o bicho de 7 cabeças. Eu fiz com mulheres idosas, dá para fazer. Agora tem toda uma logística que você tem que levar em conta. Então, a carga de um RM desse teste aqui do supino foi 107 quilos, né? Então, ó, calcular, ele está propondo um treino para hipertrofia entre 70% e 85%, né? De 6 a 12 repetições, de 3 a 4 séries, que é o que ele viu lá no treinamento no ACSM, tá? Então, é uma forma, né, de você pensar, né, e realizar esse teste, né, como eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Então, aí é muito... O Daniel está perguntando, seria mais interessante fazer na máquina? Eu, como eram indivíduos iniciantes, eu fiz no supino máquina, né? Agora, imagina você, Daniel, se você for um intermediário, você não vai fazer supino na máquina. Então, e fazer na máquina é muito diferente de fazer no supino, né, com a barra, né, com as anilhas. Então, você tem que trazer um contexto mais próximo da realidade. Senão, você vai usar uma carga muito diferente daquilo que você vai usar efetivamente. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Eu entendo que a segurança, por exemplo, se fosse uma pessoa, se você está querendo fazer um teste, a pessoa ainda é iniciante, mas já está aí mais para intermediário do que para iniciante, mas ainda não está totalmente seguro, e na sessão de treino ele pode usar
um supino máquina tranquilo, ele se sente bem treinando na máquina, beleza. Agora não faz muito sentido se ele fazer um exercício num aparelho, o teste num aparelho e depois ir para os pesos livres, né? Então tem que estar preocupado com essa relação entre como ele está treinando e como você vai avaliá-lo. Pronto, se é para iniciante, com certeza, Daniel. Aí a minha pergunta seria assim: você tem que ter clareza se esse iniciante realmente precisa fazer esse teste. Porque eu vou mostrar para vocês, né? A gente está aqui ainda falando sobre o teste de um RM, eu vou na próxima aula mostrar para vocês outras possibilidades, e vai ficar muito mais claro, e vai, assim, ao meu ver, né, pelo menos, é muito mais justificável fazer a avaliação da força a partir de outros métodos, mas, e aí você vai, então, ponderar, né, obviamente, de acordo com o seu aluno ali na hora, mas faz muito mais sentido, ao meu ver, fazer a medida de um RM do aluno a partir de outros métodos, e tem essa possibilidade. Então, né, o que não justifica é não fazer nada, mas dá para fazer a partir de outras estratégias. Tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu finalizo essa parte do teste de um RM na próxima aula, tá? Tem mais 2, 3 slides só para falar algumas considerações finais, e aí já mostro para vocês as outras possibilidades. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Querem fazer alguma pedida, né? Deixar, professor, eu queria ver alguma coisa em específico, tem alguma dúvida sobre esse processo de avaliação que gostaria de levar em conta, né? Que eu levasse em conta para o próximo encontro, aquela coisa, gente, se vocês trouxerem dúvidas, questões, sugestões, eu consigo adicionar nas nossas aulas, né? E aí, com isso... Professor? Fala, Daniel. Desculpe interromper. Imagina. Quando você for falar de avaliação, aí coloca a avaliação, se possível, colocar a avaliação funcional. Sim. Então, Daniel, essa é uma coisa que isso estava no cronograma da disciplina, mas como eu estou ministrando, junto com o Ricardo, a disciplina de avaliação e prescrição, a gente chegou ao consenso de que as medidas de avaliação funcional, então, do treinamento, né, então elas seriam mais convenientes serem apresentadas na disciplina de avaliação e prescrição. E aí, o Ricardo já tinha entrado em contato com um professor que trabalha com essa proposta de avaliação, né? Então, eu concordei com ele, né? Se por um acaso alguém dessa turma não tiver na disciplina de avaliação e prescrição, me avisa que daí eu compartilho a aula com vocês, entendeu? Daí para vocês não perderem esse conteúdo, mas esse material vai ser passado na disciplina de avaliação e prescrição, viu, Daniel? Quem não tiver, assim, vai ser mais para frente, é um dos últimos conteúdos da disciplina de avaliação. Então, me lembrar mais para frente aí aliás, melhor, né, quem tiver na disciplina, talvez seja mais fácil na época que a gente estiver passando, compartilhar aqui o link e tal, é mais tranquilo, até porque vocês... Tranquilo, professor. Beleza? Mas também, é uma excelente sugestão, Daniel. Inclusive, era uma coisa que apareceu depois, não tinha, né? Depois um aluno me pediu, falou, professor, dá para colocar? Eu falei, pô, dá, né? Eu chamei, inclusive, na época, um professor da Drive ainda, que ele estava implementando isso na época. Hoje ele já faz isso, né, de forma bastante difundida e tal, mas na época ele estava começando lá, então foi bem legal, assim. E depois veio o Danilo também, que fez uma excelente aula de avaliação funcional, enfim. Aí, aquela coisa, né? A gente pode
complementar. Se tiverem outras sugestões, podem trazer, tá, pessoal? Eu tô aberto aí. E lembrar também que quem puder, né, já ir dando uma olhada no material lá no livro, né, leiam aquele livro lá do Helmet, que está lá disponível para vocês. É em inglês, mas vão gastando o inglês de vocês lá, olhando aquele material, para vocês irem aperfeiçoando aí o conhecimento de vocês, que para esse conteúdo que vai para além da nossa disciplina, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado e até quarta-feira, tá bom? Até mais, gente.